Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nessa sala de professores. E agora a gente vai abrir para as interações. Muito obrigada. E daqui a pouco a gente volta com a leitura de alguns enunciados e mais alguma reflexão. Então, professora Sara, enquanto eles estão acessando este endereço que está na tela, estão colocando esse código que é a sala da professora Sara, e vocês vão poder responder de acordo com a orientação que ela deu, nós vamos fazer as perguntas que nos chegaram. Está pronta, professora? Estou pronta. Muito bem. A primeira pergunta. Professora Sara, considerando esse trabalho multifacetado, como dinamizar o mesmo com o uso do livro? Às vezes nós temos dificuldade junto às famílias devido às exigências. Tem algum caminho para que os professores possam integrar o trabalho multifacetado junto com o livro? Eu gostei bastante da pergunta e lembrei de um exemplo que eu tenho um professor muito querido que fala que o professor é um polvo. Ele diz que o professor é um polvo, porque ele tem que ter ali aquela cabeçona do polvo, né? Ele tem que pensar nessas estratégias e ele tem muitos braços para fazer muitas coisas, para atender os alunos, e é livro didático, é livro paradidático, e é a formação, e é tanta coisa para te aperfeiçoar, para te ajudar, para contribuir com a sua prática, para que você cumpra a sua missão de uma forma eficaz. Eu agradeço a professora pela pergunta. E bem, eu penso que a gente falou principalmente do processo de formação como leitor e das habilidades de compreensão leitora. É possível que você, para poder contemplar o livro, né, que os pais cobram, a coordenadora, né, então é importante que você, e o livro realmente é importante ser trabalhado, que você aplique essas habilidades de compreensão leitora no momento da leitura do texto. Então, você mesmo elaborar, né, ou então ali analisar as questões e perceber, né, fazer esse exercício de reflexão, o que é ali a interpretação, o que é a compreensão, e também o professor ele é autônomo, ele tem autonomia para poder estar ali aperfeiçoando aquelas atividades, criar coisas novas, ali é o seu espaço. Eu falo que o professor é o dono da sua vida, porque é o seu mundo ali, a sala de aula, né, na questão profissional. Então, eu penso que é uma boa saída, se a gente pode dizer assim, você estar contemplando as habilidades de compreensão leitora, o inteligível, né, o interpretável e compreensível na leitura dos textos. E às vezes ali tem a capa de um livro, né, ali na parte de antecipação, então conversar com os alunos, oportunizar sempre a oralidade, que é algo que a gente percebe nos didáticos, né, que é oportunizar essa interação. Tem essa questão da expressão do pensamento, da comunicação e da interação com o outro. E é isso, né? Equilibrar, ser um povo. E Deus nos abençoe nessa tarefa, que não é fácil. Essa pergunta inicial foi da Fernanda. Agora nós temos uma pergunta da Aparecida Edilene. E ela diz o seguinte: o que fazer quando numa sala com 20 alunos e no final do semestre ou às vezes no final do ano, duas crianças destes 20 não conseguiram atingir o processo de leitura, ainda que todos trabalhados com os mesmos métodos? Tem algum caminho, alguma sugestão? Nós sabemos que o nosso aluno, existem pessoas que aprendem de forma diferente. E eu penso que a professora se referiu especialmente ao inteligível, à alfabetização. Porque possivelmente esse aluno está letrado. Em algum sentido ele sabe interpretar e compreender texto. Isso acontece. Por exemplo, recentemente um aluno de 9 anos, isso foi colocado numa aula e a gente tinha que pensar em soluções. Um aluno de 9 anos, ele não é da nossa rede, tá? Mas pode haver alguma criança nessa situação e estamos aqui para pensar juntos. Ele não tinha atingido essa habilidade de compreensão leitura do inteligível. Ele não sabia decodificar, ele não sabia ler nesse sentido de decodificação. Mas ele sabia interpretar.
sabia interpretar e compreender quando liam para ele. Ele fazia relações e tal. E o que faltou? A gente pensa nessa dificuldade. Na dificuldade do aluno, por que ele não acompanhou, mas talvez o que poderia ser contemplado a mais. Um equilíbrio maior dessas habilidades. Se pensar também num diálogo com a coordenação, em exercícios pontuais, para se pensar em novos métodos, em novas estratégias para poder trabalhar com esse aluno. Tem pessoas, por exemplo, e eu conversei uma vez com uma coordenadora muito querida minha, e ela alfabetizava, eu não sei assim ao certo como que é o passo a passo, mas ela alfabetizava começando pelas imagens, era uma alfabetização pelas imagens. Então começava ali com a apreciação estética de uma obra de arte, começava com a estratégia da antecipação. Era uma alfabetização e um letramento proposto no nível da compreensão e da interpretação. E depois passava ao inteligível, a decodificação. Mas eu penso realmente que um diálogo ali com a coordenação, uma conversa com os pais também, porque existem alunos que têm dificuldade de aprendizagem por algum motivo que às vezes não é o motivo que pertence à esfera escolar, mas é uma outra esfera que pode ser até o lar. Então pensar em ali alternativas, às vezes um reforço, às vezes um acompanhamento pedagógico e implementar também novas estratégias, projetos e caminhar com essa questão que eu falei, a transição da faceta fônica, que é essa faceta de relação à letrinha e o som para fluente, ela é beneficiada pela aplicação das habilidades de compreensão e leitura. Então está ali trabalhando com a decodificação, sim, que é algo que às vezes as pessoas têm receio de falar na escola, nos documentos a gente já começa que isso já está aflorando. A gente vê que a base, por exemplo, isso é um ponto positivo, que eu e outros educadores conversando a gente já viu que já opinou dessa forma, que a Base Nacional, por exemplo, ela tem um quadro de apropriação do sistema alfabético ortográfico da língua. Então, um quadro de conteúdos que devem ser contemplados, que são conteúdos de quê? De convenções de escrita, conteúdos de funções gramaticais, conteúdo de relação grafema e fonema. Então, assim, é algo que, às vezes, em alguma situação não é contemplado, mas é importante a gente estar pensando nesse resgate justamente para sanar essas dificuldades que podem haver. Mas integrar, então, as 3 habilidades no ensino, sem privilegiar uma em detrimento de outras, como ocorreu em épocas passadas, como a gente viu. Então, é isso. Bem, nós temos aqui uma pergunta que é da Patrícia Martins Arouca. Ela diz o seguinte: o que fazer com alunos dispersos que não conseguem se concentrar, mesmo com a professora fazendo as leituras, com boa entonação da voz, dramatizando as leituras? Acho que é um pedido de socorro, não sei. Olha, eu já tive alunos dispersos também e realmente não é algo fácil. É um empenho que tem que se ter não só do professor de português. Às vezes a gente pensa que apenas nas aulas de português, a gente pode estar oportunizando esse momento criativo, esse contato com a leitura. Inclusive o Cagliari, naquele livro que eu mostrei para vocês, Alfabetização Linguística, ele fala que é importante se ler, se encantar com os livros e com outras leituras também que não pertencem, às vezes, ao âmbito da literatura, por exemplo. Mas eu acho que é esse o caminho que a professora já sinalizou na pergunta dela. Apesar de ser árduo, mas é importante que haja uma integração da escola inteira, da coordenação, com os pais, a comunidade de aprendizagem escolar completa, os familiares, mas a leitura dramatizada, a gente vê que surte bons efeitos, a implementação de projetos de leitura e conversar. Conversar com esse aluno que está disperso de forma pontual, já que ele é sujeito da sua aprendizagem, o que ele gosta de ler, o que ele já leu, quais livros que ele já leu, quais são as memórias que ele tem, com quem que ele aprendeu, se ele gosta de livros, que livro que ele gosta, e surpreendê-lo. Às vezes o aluno fala, eu não gosto de nada, mas tem algum assunto que você se interessa? Tem alguma coisa que você gostaria de ler, que você às vezes não leu, mas eu posso conseguir para você? Surpreendê-lo então com esse tema que é do seu agrado, porque partindo desse gosto literário, desse tema que ele já acha interessante, será possível então ali abrir caminhos no seu coração, nas suas emoções, para que outros textos, outros assuntos realmente tenham relevância na vida dele. Então eu penso que o diálogo é sempre a melhor saída
e a implementação dessas estratégias lúdicas de contação de histórias, que se torne rotina na sala de aula, isso faz uma diferença. Que não seja só ali uma atividade pontual, mas que esse aluno e todos os demais percebam que de agora em diante, ou se isso já acontece na sua sala de aula, continue, que a leitura vai ser uma prioridade. A leitura silenciosa, vários modos de ler. A leitura silenciosa, você lendo em voz alta, a leitura em grupos, a leitura em duplas, oportunizando ali a fala para ele. Então, conversar com esses alunos que estão aparentemente, né, ali totalmente desinteressados por causa dessa dispersão, para conhecê-lo melhor, entender quais são os interesses dele e, a partir desses interesses, então, buscar saídas para estar ali, fazer com que ele se torne um leitor competente. Professora Sara, então contigo agora a finalização da nossa aula, já chegamos no nosso prazo limite, está muito gostoso o nosso papo, o nosso diálogo, mas vai ser preciso, infelizmente. Olha só, eu vou ler para vocês, nós estamos recebendo aqui muitas e muitas respostas, muitas não param de chegar, e na nossa sala aqui, eu creio que algumas pessoas talvez não conseguiram, mas escreva mesmo depois que encerrar, eu estarei aguardando, e estaremos também, de alguma forma, interagindo em alguns outros momentos. Eu vou ler aqui algumas respostas sobre as memórias. E a gente vai pensar como essas memórias podem ser produtivas na nossa prática de linguagem. Alguma pessoa escreveu: minhas leituras através de livros oferecidos pela escola em casa foram poucas. Me lembro que minha primeira professora morou em minha casa e o afeto que eu sentia por ela persiste como doce memória até hoje. Sendo que foi com ela que aprendi a ler, escola na roça, íamos e voltávamos juntas da escola. Esse primeiro contato com a escola e a leitura propriamente dita foi aos 7 anos e se deu de modo muito natural. Foi estimulado ainda nas séries seguintes e na 5ª série tinha professora que nem lembro o nome, o único ano que estudei numa escola particular, que tomava a leitura e valia nota. Tal prática me ajudou a ler melhor. Me recordo que daí em diante pegava livros emprestados na biblioteca para ler e o gosto pela leitura persiste até hoje. Olha que lindo. Aí teve uma pessoa que escreveu: sempre tive um grande incentivo na leitura, pois sempre presenciei minha mãe lendo a Bíblia. E isso para mim era maravilhoso. Olha o exemplo. Ver minha mãe lendo, mesmo não tendo ela uma leitura muito boa. Tem uma pessoa que escreveu: lembro quando minha irmã, aos 5 anos, iniciou a leitura de uma atividade de casa. Fiquei curiosa ao vê-la lendo. Quando ela se distraiu, peguei o seu livro e comecei a ler. Eu com 4 anos. Na verdade, eu li as imagens. Minha mãe ficou observando e começou a ensinar-me. Não esqueço desse dia, principalmente das imagens do livro. E várias respostas. Muitas pessoas relatando aspectos dolorosos, né, falando que a leitura foi muito dolorosa, que a leitura na escola era imposta e que eu não gostava de ler. Não era uma leitura prazerosa em minha formação inicial, mas com minha formação superior, olha, só na superior, aprendi a gostar deste momento tão prazeroso e instigante. Teve gente que escreveu assim, que infelizmente nem em casa era oportunizada a leitura, os pais não eram amantes da leitura, mas eu recordo dos primeiros passos da leitura foi quando aprendeu a ler sozinha, as lições iniciais da cartilha na escola. Teve gente que escreveu assim, que infelizmente não tem boas memórias da formação leitora, que era por meio de uma cartilha de alfabetização, e que não gostava da cartilha porque a professora também dava palmatória. Então, memórias doces, memórias amargas, memórias salgadas, memórias que nos fazem pensar como nos tornarmos professores, educadores, que expressem essa sensibilidade, esse cristianismo, que expressem amor, porque é esse mandamento que Jesus deixou, amar a Deus e amar ao próximo. E é importante que nós tenhamos também essa missão também nas nossas aulas de português. E eu agradeço a presença de vocês até esse momento, depois das 9, a gente extrapolou um pouquinho. Muito obrigada pela participação, eu espero que nós nos encontremos em mais situações e mais aulas por aqui. Na Universidade Corporativa vamos também estar participando em outros momentos, em outros cursos. Eu desejo que Deus te abençoe nessa missão que você tem de cultivar o amor, de cultivar o amor também pelos livros e pelas leituras, e que você possa formar leitores e que essas leituras sejam significativas e enriquecedoras na vida do seu aluno. Eu faço a oração, professora Nádia? Ou você faz? Sara, nós queremos agradecer imensamente
Quero dizer aos nossos queridos professores, alguns deixaram algumas perguntas que não foram possíveis de ser compartilhadas, outros com certeza gostariam de ter se manifestado oralmente, também não foi possível. Lembre, tarefinha de casa, tutoriais, para que você possa participar de forma mais eficaz. E é muito válido quando você coloca aqui a sua realidade para a gente. Essa sala é sua, essa sala é de cada um de vocês, professores. E o que é muito importante, tudo que a professora Sara compartilhou através dos slides, as referências bibliográficas, outros textos que ela preparou, tudo vai ser organizado. Esse momento dela vai ser editado e dentro de um mês haverá a videoaula, juntamente com todos os materiais disponibilizados para você. Você vai poder acessar, olhar com calma, revisar, vai poder fazer o quiz. O quiz ele possui 10 perguntas. Você precisa acertar pelo menos 80% delas, ter 80% de aproveitamento para que você receba a certificação de participação. Dentro de um mês, viu? É muito bom ter esse momento. Foi muito bom, professora Sara, estar com você. Quero agradecer mais uma vez a você, ao nosso suporte, o professor Fábio, Guilherme, que esteve aqui também o tempo todo conosco. Quero agradecer a nossa liderança de uma maneira geral, você, coordenador que acompanhou seus professores, diretor, professores queridos, continue assim. Juntos, nós vamos mais longe. E nós vamos, então, encerrar com uma oração. Como você, professora Sara, deu já aí um brilho imenso, eu vou passar agora essa bola para o Fábio, para a gente ouvir a oração no português de Portugal. Fábio, você pode encerrar para a gente esse momento? Sim, claro, com muita honra. Então, vamos orar ao Senhor. Querido e bondoso Pai, é com grande alegria, Senhor, que nós participamos neste evento histórico e tão importante para a educação adventista, Senhor, no Brasil. Ó Senhor, é para mim, pessoalmente, um grande privilégio ter sido chamado a colaborar neste projeto. Mas maior privilégio é ainda para todas estas centenas de professores e professoras que, de uma forma amorosa, com um espírito de dedicação total, amam e desejam continuar a servir a educação adventista no Brasil. Senhor, te pedimos que abençoes especialmente a cada um destes professores. Senhor, que os inspires a serem de facto educadores para a eternidade de cada uma destas crianças, Senhor, que eles têm ao seu cuidado. Senhor, que possas engrandecer a obra educacional no Brasil e que estejas também com a liderança, com todos aqueles que têm a grande e fiel responsabilidade de preparar estes professores, formá-los para criar uma educação adventista mais rigorosa, mais excelente e que possa, de facto, nos preparar todos estes jovens para um dia habitarmos no lar eterno. Obrigado pela sessão que tivemos. Que possas abençoar cada um de nós e agora nos possas dar uma noite de repouso. Em nome de Jesus, te vamos suplicar. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite e até o próximo encontro aqui na Universidade Corporativa, na sala de professores. Fiquem com Deus. Amém.